Quem trabalha no digital, vendendo infoprodutos, sempre fala muito sobre essa questão de escala e às vezes até antes de escala, o básico, que é o seguinte: olha, eu tô colocando grana no tráfego para funcionar mesmo o básico e chega um momento que a coisa não funciona. O que que acontece? Eu, durante 9 anos, trabalhei já há mais de 9 anos, na realidade, no digital, e eu percebi alguns erros que não só eu cometi, como alunos meus cometeram, não é? Nessa questão de sempre depender muito do tráfego pago. Alguns vão até dizer: ah, Pablo, é só rodar, é só fazer conteúdo e viralizar. Não é isso, não é por aí. Vou tentar exemplificar melhor para ficar bem mais claro para você aqui nesses tópicos, que o número um que eu estou trazendo aqui é o detalhe, né? Eu passei, como eu estou trazendo aqui, meses, anos, na realidade, até corrigiria, não foi só meses, foram anos, acreditando que o problema do meu negócio era tráfego pago durante um tempo, né? Quando na verdade o tráfego só estava expondo um problema sério, que era a falta de clareza para um determinado público. Porque o que que acontece? Meio que eu vou falar mais na frente um pouquinho no vídeo, mas já estou me adiantando. Foi comunicação. Eu percebi o erro e mesmo assim segui. Como assim? Eu, durante um tempo, eu foquei muito em low ticket. Muito, muito low ticket. E tem vários tipos de low ticket, tá? Não é só porque é um produto barato. Existe uma série de tipos de produtos baratos diferentes. E durante um bom tempo, eu foquei exclusivamente em um tipo que eu conseguia uma certa escala no tráfego, mas eu não conseguia depois vender outras coisas, eu não conseguia a ascensão desses clientes, né? Então o pessoal comprava um e-book de R$ 10, R$ 12, mas aquele tipo de cliente não comprava outra coisa. No máximo, um outro produto de R$ 10, R$ 12, de novo, 20 no máximo. Eu não conseguia fazer a ascensão, tá? E é exatamente isso que muitos terminam sofrendo, né? Que é exatamente esse o problema. Você sente que está comprando clientes, mas o lucro é engolido pela plataforma. E dependendo do quanto você fatura, você passa a ter o governo como sócio, as plataformas como sócios. Quando você vai ver, você está ganhando bem menos do que exatamente o governo, as plataformas, enfim. E até prestadores de serviço seu. E até outro problema que eu destaquei aqui é que se você precisa cada vez mais anunciar, fazer mais anúncios para vender, vira um ciclo vicioso. E foi esse ciclo vicioso que começou a acontecer comigo e que demorou a cair a ficha. E aí viu um problema que era o seguinte: eu precisava continuar a rodar tráfego. Eu descobri o problema, chegou um momento que eu descobri, mas eu precisava continuar rodando tráfego para que a empresa não parasse. Eu não sei se é essa a tua situação. Pablo, o que é que eu tenho que fazer? Vamos lá. O diagnóstico do meu erro, né, que exatamente vou me emendar e já vou trazer aqui algumas questões para te ajudar. O que é que eu vendia? Minha oferta, de certa forma, era vaga, tanto cursos como e-books, ou tentava vender transformação em vez de um entregável concreto. E aí o que é que fazia? Resolvi um problema superficial, atrair um público superficial. E eu terminava mirando num público mais amplo, um público mais aberto. Atraía curiosos, buscadores de dicas, aqueles que só compravam pelo preço, um colecionador de cursos, de e-books da vida. Eu tinha cliques baratos, carrinho cheio, muitas vezes, né? Nenhuma venda no final do dia de produtos mais caros, que era o meu carro-chefe, era vender mentoria e consultoria. E eu só conseguia vender low ticket. E eu só não ficava numa situação pior porque eu tinha grupos de WhatsApp e terminava fazendo ofertas malucas desses grupos, né? Forçando a barra e aí conseguia uma graninha. Pouca coisa, né? Era uma compra pelo impulso, mas nada mais do que isso. Então, a ilusão do low ticket não é que o low ticket é um vilão, não é que é errado. Só que
exatamente esse o problema de que você atrair exatamente um produto low ticket que vai apenas atrair colecionadores, atrair todo mundo, esse é o problema. Essa é a grande questão. Que até eu coloquei aqui, ó, o erro estratégico, você gastar R$ 100 em tráfego para vender R$ 50 e achar que está construindo audiência. Você está construindo uma lista de pessoas que não vão comprar o seu próximo passo. Não é? E aí você vai sempre tendo que ficar refém em fazer ofertas a nível horizontal, outras ofertas no mesmo preço, enfim, aquele ciclo vicioso. Qual foi a minha virada de chave? Foi exatamente, primeiro, colocar em prática aquilo que eu já ensinava. Aquilo que eu já sabia, mas não colocava em prática. Não é que a saída não foi pausar o tráfego. Entenda que o vilão não era exatamente o tráfego. Ele apenas estava propagando algo que eu estava fazendo já. Foi definir o que é que eu vendia de fato, para quem. Né? Como inverter a questão de inverter a lógica. Primeiro você define o posicionamento e a oferta. Depois você usa o tráfego para escalar o que já faz sentido. Então, volto a repetir, deixar muito claro. Posicionamento. Você não fala para todo mundo. E eu estava na época querendo falar para todo mundo. Esse foi o problema. Essa foi a questão. Por exemplo, eu atendo normalmente pessoas que estão ou iniciando no mercado ou que já estão no mercado, mas tem algo em comum nelas duas. Essas duas pessoas detêm um conhecimento, elas não são iniciantes no mercado. Então, por exemplo, um nutricionista, um educador físico, enfim, um especialista em alguma área. O que tem em comum é que essa pessoa já tem essa experiência. Ela pode não ter a experiência no digital, como muitos imaginam, ou ela até tem uma certa experiência, mas tem alguns gargalos. Entendeu? Então eu não falo mais para todo mundo. Na época eu falava para quem era muito novato. Qual era a bronca? Essas pessoas não estavam dispostas, não estavam maduras suficientes e dispostas a pagarem por produtos acima de R$ 100, por situações que iriam ajudá-las muito mais, mas que elas não tinham condições para isso. Ou não conseguiam enxergar valor nisso. Então, essa é a grande questão. Pessoas que buscam clareza, que buscam execução. Esse é o tipo de público que você tem que buscar. Eu não sei exatamente o que é que você vende, né? Mas começa a focar nisso, em execução. E esquece, assim, isso cabe um outro vídeo, depois eu posso falar sobre tipos de curso, enfim. Foca em execução. O menor e o melhor caminho possível. Qual é? Deixa muito claro isso e executa. Então, passo número 1, vou trazer aqui um plano bem rápido aqui. Pare de tentar consertar o teu anúncio. Para de consertar agora, Pablo. É porque estou vendendo, minha lucratividade está baixa, eu tenho que criar um outro order bump. Eu fazia muito isso, vou ter que fazer um monte de testes com criativos. Como eu coloquei aqui, só olhando no espelho e começar a analisar. Peraí, o que é que eu vendo hoje realmente? O que é que realmente eu vendo? Quem realmente eu ajudo? Então começa a estruturar a tua esteira. Normalmente é ideal, eu sempre sugiro alguém pensar no posicionamento, né? O que você vende, para quem vende. E quando for pensar em 3 produtos pelo menos. Enxuga tudo. Cria um produto principal, um upsell, que é um acompanhamento mais completo, e um downsell, uma fatia daquela tua oferta principal. Não precisa necessariamente estar tudo pronto, mas você ter pelo menos em mente isso. Essa situação, esse é meu cliente ideal que vai comprar essa solução aqui que eu vou ajudar a resolver e é para executar. Essa pessoa vai executar rápido, simples, prático. Mas se ela quiser um acompanhamento, né, mais próximo de mim, tem esse acompanhamento, seja mentoria, consultoria, ou serviço, enfim, o que quer que você venda. Mas também tem um passo atrás, às vezes essa pessoa só quer resolver um pequeno pedacinho para saber se você é bom realmente e te contratar para algo maior, né? Porque essas pessoas que estão dispostas a pagar um pouco melhor
por coisas, por soluções que você tem, elas não estão querendo diquinhas. Elas estão querendo resolver o problema delas. Elas querem resolver o problema de paralisia para ontem. Por isso que eu estou aqui propondo exatamente isso. Você que está paralisado, sabe que tem um bom produto, ou então tem um bom conhecimento, um ótimo conhecimento na tua área, mas percebe que poderia estar indo muito mais além, poderia estar vendendo muito mais. Tá fazendo a diferença. Então eu posso te ajudar a destravar isso em 90 minutos com a chamada sessão de clareza. O link está aqui na descrição desse vídeo, onde eu vou fazer exatamente isso. Te dar um caminho, definir um bom posicionamento real, como é que tem que ser o teu posicionamento, ou seja, para quem você vai falar, o que você tem que falar, definir isso muito bem, montar uma oferta matadora, no caso 3 ofertas para ti, e te dar os próximos passos. Porque não adianta você ter um bom posicionamento, ter uma ótima oferta, mas não saber o que vai fazer essa semana que vem. Já vou deixar tudo organizado para você. Essa é uma sessão chamada Sessão Clareza de 90 minutos. Link aqui na descrição e vamos embora. Bora agir. É prático, direto ao ponto, tá bom? E para a gente encerrar, então faz isso. Começa a analisar, basicamente isso. O plano de ação foca nessa questão de melhorar o teu posicionamento. Começa a analisar as tuas ofertas, os teus produtos e tenta ser o mais claro possível para que teus alunos possam executar o mais rápido possível. Esquece coisas longas demais. Enxuga, faz testes com ofertas mais diretas ao ponto. É isso. Nos vemos no próximo vídeo.